Professor, boa noite. Júlia Camacho, da Botafogo TV. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse, já são 3 vitórias seguidas no comando do Botafogo, e a primeira no estádio Newton Santos, e também o primeiro jogo sem sofrer gols. O Botafogo, inclusive, a última partida que não tinha sofrido gols foi em fevereiro. Queria que você falasse sobre essa confiança que você vem trazendo para o sistema defensivo também, essa melhora, e, claro, sobre a sua primeira vitória diante do torcedor também. Obrigada. Boa noite. Eu acho que é sempre importante ganhar, casa, fora, pelo caminho, como nós falamos em Portugal, mas claro, com o apoio dos nossos torcedores é diferente, e hoje criaram um ambiente muito bom. Fiquei muito satisfeito com os torcedores, com o apoio que deram à equipa, e fiquei satisfeito por termos conseguido oferecer a vitória ao torcedor. E depois eu também tenho falado aqui, o facto de não sofrermos golo é muito importante, até porque hoje só fizemos um golo, como com o Caracas, portanto foi o jogo que fizemos menos golos, hoje no Caracas, e nós pensamos na equipa como um todo. Quando não sofremos, foi o caso de hoje, estão todos de parabéns, desde o Kadir Júnior, Cabral e tu, que foram os primeiros homens da pressão, até o Neto, o goleiro, e quando fazemos estamos todos de parabéns, desde o Neto até os atacantes. O Neto, neste caso, que jogou hoje. Portanto, estou satisfeito, claro que sim, por não termos sofrido o golo e termos ganho em casa. Parece-me a mim que ao intervalo o resultado é injusto, já devíamos, mas não há justiça no futebol, já falei disto, mas já devíamos ter ido no final do primeiro tempo em vantagem, não conseguimos, criámos oportunidades mas depois ao intervalo ajustámos ali uma coisa ou outra e felizmente conseguimos fazer o golo a fechar o jogo. O Alex, o primeiro golo da carreira de cabeça, eu não sabia, e curiosamente disseram-me há pouco do 13º golo com a camisa do Botafogo. O Alex é muito supersticioso, portanto acredito que tenha sido um golo importante para ele e graças a Deus ajudou-nos. Estou muito feliz pelo Alex e por toda a equipa pela vitória. Boa noite, professor. Aqui Gilmar Machado, Opinião Play. Professor, todos esses dados que o senhor apresentou são importantes, 3 partidas sem perder, ganhar diante do torcedor, tudo isso é muito importante, mas tudo isso vai ter muito mais valor se o Botafogo passar para a próxima fase, né? Se ele conseguir também o resultado lá diante da Chapecoense. E o que a gente, de alguma maneira, viu hoje, e tudo que o treinador também gosta, é de ter a oportunidade de ter a sua equipe titular por mais de uma partida. E eu acredito que um dos elementos que trouxe esses 26 mil torcedores aqui era ver novamente a equipe que venceu e venceu bem a Chapecoense lá em Chapecó. E o senhor fez algumas alterações, mexeu na equipe. Na minha concepção, a equipe no primeiro tempo não vai tão bem assim, né? No segundo tempo, ela consegue a vitória só aos 40 minutos. Um jogo de Copa do Brasil, são 2 partidas, só leva uma vantagem, mas tem um jogo de volta lá. Queria que o senhor falasse por que todas essas mudanças na equipe no jogo de hoje. Obrigado. Primeiro, porque quem decide sou eu. Portanto, esta é a resposta, claramente. E depois nós não temos uma equipa titular, temos um elenco titular. Quando nós mudámos 8 atletas para o jogo da Argentina, eu fiz isso. Depois mudámos 2, hoje mudámos 5. Não estou de acordo com a sua análise que o primeiro tempo foi inferior ao segundo, ou o que falou aí. Não estou de acordo. Respeito. Ainda bem que fizemos golo, não foi aos 40, foi aos 90, foi aos 45. Ainda bem, porque isto só termina quando o árbitro apita. Você viu o mesmo jogo que eu, o adversário, e eu, uma vez mais, vou dizer, não estou a criticar, mas o adversário quis sempre quebrar o jogo, fazer cera, como falam aqui. O juiz não pode fazer nada quando o adversário faz isto, chama a maca. Quando é o goleiro, não pode fazer nada. O que o juiz pode fazer foi o que fez, que é dar tempo extra. Se calhar, na minha opinião, em vez de 7 podia dar 10, mas isso já é a minha opinião. O juiz decidiu assim, tudo certo. Nós até o apito final temos que tentar sempre fazer golo. E ainda bem que fizemos aos 90, podia ser aos 90 mais 7, valia na mesma. Tivemos 48 no primeiro tempo, 52 no segundo tempo. Valeu, ganhamos, está feito. Relativamente às opções, como eu disse, sou eu que decido. Entendemos, nós, comissão, que era o melhor 11 para começar a partida de hoje. Eu fiquei muito satisfeito, e já lhes disse aos dois, com o jogo do Montoro, desculpa, e do Kadir. Acho que fizeram um jogo bom, em crescendo até no jogo.
e depois quisemos refrescar ali com o Tuco no lugar do Kadir, mas gostei muito dos jogos dos dois e acho que a equipa no primeiro tempo criou oportunidades suficientes para partir em vantagem no final do primeiro tempo, portanto não estou de acordo aí, de resto respeito toda a sua opinião e esta é a justificação para. Franklin, tudo bem? Boa noite. Rafael Bizarello, do GE. Globo. Parabéns pela vitória de hoje. Eu queria te perguntar sobre esse jogador que você acabou de falar, do Montoro, voltou hoje ao time, fez um bom jogo. Queria perguntar como você avalia a partida dele e também como é que funciona esse rodízio de estrangeiros, né? Que hoje o Santi e o Vijalba ficaram fora. Como é que você avalia para deixar jogadores na lista de relacionados, jogadores fora também? Obrigado. O Santi teve uma situação, por isso é que ficou de fora também. A situação do Vila foi só pelo limite de estrangeiros. Claro que isso nos limita, mas eu já disse aqui também, vou ser repetitivo, nós sabemos as regras do jogo. Eu acho que este regulamento defende o jogador local, eu sou de acordo com este regulamento, e eu vou dar o exemplo do meu país, de Portugal, que tem o excesso de estrangeiros, portanto, eu sou estrangeiro, estou cá, e estou muito feliz de estar aqui, mas acho que isto defende o atleta local, acho que é importante este regulamento. Agora, nós temos mais do que 9, temos que optar sempre, os jogadores percebem isso, eles sabem que nós temos essa limitação, e nós tentamos, dependendo do jogo e do rendimento de cada um, trazer os que estão em melhores condições para e que conseguirão interpretar o que nós queremos no jogo. Depois, relativamente ao jogo do Monte, eu acho que o Monte tem condições para vir a ser um jogador de elite, ainda não é, tem muita margem, acho que temos que dar mérito à diretoria de ter conseguido contratar um jogador deste nível, e acho que o Monte hoje fez uma coisa que eu lhe andava a pedir, que é jogar para a frente. O Monte não pode querer só receber a bola e jogar para trás, porque ele tem muito conforto com a bola e não tem medo de assumir o jogo, apesar de ter feito 19 aninhos há uma semana, tem muito conforto com a bola, não tem medo, mas eu quero que ele jogue para a frente. E ele hoje fez isso. Ele, o Danilo e o Vitinho criaram muita dinâmica no corredor lateral direito, principalmente na segunda parte, e conseguimos encontrar ali muitas vezes espaços. Eu estou muito satisfeito com o jogo dele, e acho que ele foi muito comprometido defensivamente também. Recuperou algumas bolas, e é isto que eu lhe peço, tenho pedido, e ele tem feito isto, quer em treino, quer em jogo. Boa noite, Franklin. Alan Viana, Visão Botafoguense. Queria te fazer uma pergunta em relação ao goleiro Neto, que tem ganho uma sequência, e eu queria pedir a avaliação do goleiro nesse momento, né, já que ele é titular, vem repetindo até partidas com bom desempenho. Queria que você pudesse falar um pouco do goleiro Neto e, se possível, se você teme uma debandada em massa no meio de ano, né? Aproveitar esse gancho para essas duas perguntas por causa de janela de meio de ano. Relativamente ao Neto, eu estou satisfeito com o desempenho do Neto. Eu falei disto na Argentina. Melhor que qualquer um de nós, o Neto sabe que teve, que errou no primeiro golo e depois também sabe que foi importante ao longo da partida, ou a partir daí. Nós tivemos hoje, e foi referido há pouco, clean sheet, ou baliza a zero, não sei como é que falam aqui. Já não tínhamos desde fevereiro, acho, mas para nós também é importante. Mas eu já referi isto, eu gosto muito do Raul, e já o conheço de 24, gosto muito da pessoa Raul e do goleiro Raul. Estou satisfeito com o Léo Link também, nós temos o Ricardo Matos, o preparador de goleiros, que está a trabalhar com os três, mais o Christian. Nós neste momento entendemos que é o Neto que está em melhores condições de jogar, e o Neto tem jogado. Hoje teve pouco trabalho, é sinal que a equipa também esteve melhor defensivamente ao permitir menos, porque nós não podemos só apontar o dedo ao goleiro quando nós faremos golo, porque também não apontamos só o dedo ao centroavante quando fazemos golo. Depois, relativamente ao mercado, eu disse aqui na minha coletiva da apresentação que o Botafogo é uma equipa que tem muito jogador desejado. O Botafogo tem muito jogador de qualidade. Não foi por nós chegarmos agora que eles ganharam a qualidade, não, a qualidade está cá. Temos jogadores com muito potencial, é normal que sejam assediados, é normal que sejam pretendidos, é um assunto da diretoria. Eu sei que até o dia 31 de maio tenho estes atletas para trabalhar, até lá não vai sair ninguém, portanto depois é um problema que nós poderemos resolver, se considerarmos problema, mas obviamente que nós vamos transacionar jogadores, porque é bom sinal, é sinal que valoriza o nosso trabalho, do clube, da comissão e dos próprios jogadores, mas isto saem uns, entram outros, é normal. Nós do elenco de 24, que foi o mais vencedor da história do Botafogo, temos 11 atletas, portanto parece-me a mim que isso é normal no futebol, a saída e a entrada de jogadores, nós temos de trabalhar com isso. Franklin, Gustavo Bandeira do Fogo na Rede, parabéns pela vitória. Hoje, mais uma vez, assim, nos jogos contra o Curitiba e o Caracas, o Botafogo teve que enfrentar um adversário com um bloco bem mais baixo,
com as linhas próximas ali do campo defensivo e atrás do meio campo. Isso de propor jogo contra uma equipe extremamente defensiva que joga praticamente para buscar o empate é uma dificuldade que o futebol atual impõe, uma dificuldade que o próprio Botafogo vem tendo nesses últimos anos. Eu gostaria de saber qual foi a ideia de jogo para abrir espaços no sistema defensivo tão fechado da Chapecoense e o que está sendo trabalhado para a equipe melhorar nesse aspecto e conseguir, se possível, ter mais tranquilidade em jogos como o de hoje. Obrigado. Eu vou ser sincero, eu acho que nós se tivéssemos feito gol no primeiro tempo, que o resultado não seria este. Sinceramente, é a minha opinião. Claro que depois o jogo muda, mas eu acho que não seria este. Nós falámos com os atletas ontem da possível alteração de estrutura do adversário. Eu creio que foi a primeira vez do Fábio, ou pelo menos no trabalho da Portuguesa e agora na Chapecoense, que jogou com 3 zagueiros. Mas nós comissão, sabíamos que haveria esta possibilidade. E depois, antes do aquecimento, ajustámos com os atletas, quando saiu a ficha de jogo, que o adversário lançou na hora limite, que é 1 hora antes, que está dentro do regulamento, portanto não há problema nenhum. Mas quando atrasaram o lançamento da ficha de jogo, eu disse logo, vamos jogar com 3 zagueiros, e estávamos certos. Portanto, nós estávamos preparados para isso. Nós temos um momento do Montoro no primeiro tempo, que é um movimento facão de profundidade, que acho que é o Ferra que lhe mete a bola, ele dobra de cabeça, depois o Kadir, o Júnior e o Mateus embrulham-se. E isso é o que nós temos que fazer contra estas equipas. É procurar a profundidade. Nós não, apesar do adversário estar em cima da área, perto da baliza deles, nós não podemos estar só a querer desmontar o adversário através de passe. Nós temos que trabalhar muito sem a bola. E isso foi o que eu lhes pedi ao intervalo. E nós, a primeira bola do segundo tempo foi logo uma bola longa para a corrida, para o espaço. Nós no primeiro tempo tivemos Júnior, tivemos Kadir, tivemos Monto a fazer isso e nós precisamos fazer muito isso. Eu sei que é chato para os centroavantes, para os atacantes, estar a trabalhar sem a bola, mas muitas vezes nós abrimos espaços para. E hoje conseguimos fazer isso, menos vezes o que eu pretendo, menos vezes o que os jogadores querem e menos vezes o que nós vamos fazer no futuro. Nós temos que fazer isso mais vezes e é isso que vamos fazer. Professor, eu sou o Carlos, do canal Botafogo em Ação. Minha pergunta é em relação... São 3 competições que o Botafogo está disputando, né? E tem prioridade ou o Botafogo está enxergando do mesmo jeito? E outra pergunta é uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça boa. O Basto hoje fez uma partida excelente, jogou bem, tem o Barbosa, tem o Ferrarese. E como é que fica isso? E o Montoro também, que fez uma partida boa. Isso é bom? Vocês estão em desacordo. Porque um estava a dizer que eu mudei muito jogador e você está a dizer que eles responderam bem. Não, estou a brincar. Vocês sabem que eu sou suspeito porque eu gosto muito do Bastos. Os jogadores do elenco de 24 têm vantagem sobre os outros, porque tinham vantagem sobre os outros porque eu já os conhecia pessoalmente, ou o perfil. Eu gosto, como já disse, de criar relações com as pessoas e tenho uma relação com o Bastos próximo. Não me surpreende o rendimento do Bastos, não me surpreende o rendimento do Ferra, como não me tem surpreendido minimamente o rendimento do Barbosa. Nós temos estes 3 zagueiros que estão à frente dos outros, a verdade é esta. Temos o Justinho que está a chegar, que trabalha bem, precisa de aprender muita coisa e está a aprender, e é bom estar no meio de nós. É um objetivo da diretoria que nós consigamos lançar as joias do bairro, como falam agora, e é importante o Justinho estar connosco. O Ítalo, como eu já disse, regressou agora de uma ligeira paragem que teve, o António ainda está parado, mas obviamente que estes 3 estão na frente. Eu disse na coletiva anterior, qualquer um dos 3 pode jogar e pode ficar fora. Hoje ficou o Barbosa, vinha de uma sequência de jogos, jogou o Bastos e o Ferra e jogaram os 2 bem. Depois, relativamente à primeira questão, eu não quero parecer muito monótono nas minhas respostas, mas a prioridade é o jogo internacional. Eu disse aos jogadores, amanhã é folga para aproveitarem o dia da manhã em família, mas nós agora não adianta pensar em mais nada do que o internacional, e na bocado foi questionado. Isto é importante, é passar, mas nós temos tempo de pensar no jogo da segunda mão, o jogo lá na Chapecó. Agora é importante, é o internacional, disse aos jogadores, aproveitem, descansem, família, os miúdos, os filhos, depois voltamos em força, porque temos um jogo muito difícil contra o internacional. Mister, boa noite, aqui Leonardo Pereira do portal Jogada 10, parabéns pela vitória. Falando no jogo do Internacional, vamos lá, né? O Botafogo vai encarar esse novo desafio com o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas também com a pior defesa, né? Nesses números. Como que você pode resolver essa bipolaridade, esses números
tão extremados de ter o melhor ataque e a melhor defesa, hoje pode ser um indicativo para uma futura melhora? Obrigado. Não, eu acho que os indicativos da melhora têm sido a cada jogo. Eu sou um pouco chupa-limão, que eu estou sempre um bocado insatisfeito, mas eu acho que nós temos muita coisa a melhorar. Eu quando digo isto não é para vender jogo, como vocês falam, não é para estar aqui só a enganar. Nós temos muita coisa a melhorar, muita mesmo. E isto passa pelo processo coletivo. Eu se for um pouco a olhar para o meu umbigo, vou dizer que nós empatámos com o Coritiba para o Brasileiro e ganhámos na Chapecó, portanto temos um diferencial de golos positivo, mas a mim eu posso ganhar os jogos todos por 4-3, ou 5-4, ou 6-5. Se ganhar os jogos todos a sofrer 5 golos e a marcar 6, está bom para mim. Claro que nós não ficamos satisfeitos de ser um dos melhores ataques e uma das piores defesas, mas temos que melhorar isso e vamos melhorar isso. Isto é um processo coletivo, como eu disse há pouco, a responsabilidade não é só do goleiro, não é só da zaga, começa lá na frente naqueles 2 homens e às vezes 1 mais 1 que tem que pressionar muito, tem que correr muito. Nós sabemos a causa dos golos com o Coritiba, sabemos a causa do golo com a Chapecoense, tentamos trabalhar sobre isso muito com vídeo, porque o tempo é curto, mas sabemos que vamos melhorar. Nós não vamos controlar os jogos todos com a bola, como eu já disse, portanto quando não temos a bola também temos de ser uma equipa e vamos melhorar nesse sentido. Temos melhorado e vamos melhorar ainda mais. Depois, quando tivermos este pensamento com a bola como equipa, sem a bola como equipa, vamos melhorar esses números, sem dúvida nenhuma. Franklin aqui, boa noite. Breno Grisani, do Jornal Globo, parabéns pela vitória. O Botafogo hoje deu, segundo os dados aqui, deu 19 finalizações, só que só acertou o gol 3 vezes. E queria saber de você, o que você pode fazer para trabalhar no dia a dia para melhorar a pontaria dos jogadores do Botafogo. E, aproveitando uma segunda pergunta, eu queria saber do Nathan Fernandes, que não vem sendo relacionado. Ele está lesionado? Tem alguma coisa assim? Obrigado. O Nathan machucou na nossa primeira semana, já não me lembro se foi no primeiro ou segundo treino que nós fizemos, machucou, está fora por causa disso. Relativamente aos números, a mim disseram 19, 4 e 2 no poste, ou 19, está-me a dizer 19, 3, dá-me igual, porque 3 ou 4 é pouco, temos que acertar mais no gol. Mas, por exemplo, o lance do Vitinho, que eu lembro-me sobre a linha de golo, não é considerado remate, é uma oportunidade claríssima, e no primeiro tempo tivemos ali 3 ou 4 situações em que temos que definir melhor. Acho que estávamos com muita sede para ser eu a fazer o golo, não, isto é primeiro pensar como equipa. Claro que deixa-nos satisfeitos ter efetuado 33, creio eu, cruzamentos, 19 remates, 3 ou 4 no golo, mais 2 no poste, fizemos um golo, que é o importante, mas nós trabalhamos muito a finalização, trabalhamos muito este movimento, que eu já falei várias vezes, trabalhamos muito isso durante a semana, e o facto de nós criarmos as oportunidades e de aparecer na zona em que temos que aparecer, leva-nos a estar mais perto do golo. Depois se é golo ou não, isto com o tempo, eu acho que foi o Cristiano Ronaldo que disse uma vez, é como o ketchup, quando começar a entrar dentro, e eu acho que a nossa equipa é muito assim, é muito do entusiasmo, do seguir o que acontece. Então se fizermos golos, nós sabemos que vamos fazer. Eu disse aqui que nós íamos fazer muito golo, e temos feito sempre golo, e ainda bem. Hoje foi importante não sofrer, fizemos foi pouco para mim, mas deu para ganhar, está bom. Boa noite, Frank. Bruno Print, B-Print Sport, Brabo TV. Opa! Cuidado. Antes eu queria, primeiramente, parabenizar pela vitória de hoje, né? Foi difícil, mas o importante é os 3 pontos e a vitória, né? Como o senhor mesmo pontuou, sendo no início ou sendo no final, o que importa é a vitória. E queria também parabenizar todos os funcionários, jogadores, o senhor, toda a comissão técnica do Botafogo, diretoria, porque mesmo com todo esse momento conturbado do Botafogo, está conseguindo ser blindado, né? E o futebol do Botafogo vem melhorando cada vez mais, então eu queria parabenizar todos os profissionais do Botafogo por isso. E a minha pergunta ao senhor é que, do jogo do Coritiba para cá, estamos vendo um Botafogo muito mais competitivo, mais aguerrido, o perde-pressiona do Botafogo é outro, né? O Botafogo hoje não tem aquela facilidade, o time adversário não tem aquela facilidade que tinha até o jogo do Coritiba de chegar, de finalizar
constantemente contra a meta do Botafogo. E hoje a gente viu isso, né? Cada vez mais o Botafogo está tendo esse time mais competitivo, os 3 setores do Botafogo mais homogêneo. Eu queria saber o que tem da mão do Franklin sobre isso. Obrigado. Primeiro agradeço-lhe por ter parabenizado todo o staff que trabalha diariamente no Botafogo, porque eu já disse isto e vou dizer isto muita vez. Eles fazem-me sentir muito bem recebido, porque são pessoas que merecem os parabéns todos os dias, como você disse. São pessoas que trabalham muito e que nos acarinham. Portanto, isto para mim é muito importante e faz-me sentir feliz e realizado todos os dias e com vontade de trabalhar. E não sou só eu que tenho esta sensação ou este sentimento, são todas as pessoas que trabalham no Botafogo diariamente. Depois, relativamente à questão de ter mão ou não, eu acho que todos os treinadores ou todas as comissões têm a sua ideia. Não há melhores nem piores, há diferentes, têm a sua ideia. Eu acho é que a diferença é o jogador interpretar ou conseguir concretizar isso. Porque eu disse desde o início e continuo a dizer, e por isso é que exijo muito deles, nós temos um elenco muito qualificado. Muito mesmo. Temos um elenco muito qualificado, com muita qualidade. Por isso é que temos esta questão do mercado para junho. Porque nós sabemos que temos jogadores que são desejados. Agora o nosso trabalho é tentar juntar as peças e mostrar um caminho. Depois eles lá dentro às vezes tentam se desviar e encontram caminhos que nós não estamos a ver, porque os jogadores ajudam muito, principalmente os mais velhos, trocamos algumas ideias e isso para mim é importante. Eu gosto de ter esta abertura, sugiro, tenho a minha ideia, a ideia é esta. Às vezes eles não se sentem confortáveis e nós tentamos chegar ao encontro deles. Portanto, eu acho que da minha mão não tem muito, tem muito da mão e dos pés dos jogadores e da cabeça, porque eles é que andam lá dentro, eles é que conseguem interpretar e concretizar o que nós pedimos e o que a qualidade que eles têm conseguem ou estão a conseguir metê-la cá para fora. Boa noite, professor. Gledson, canal Conexão Radar Esportivo. Queria primeiramente também dar os parabéns pela vitória. Achei muito bom o jogo do Botafogo. Achei que 1-0 foi um resultado injusto, pelo que eu vi do Botafogo hoje. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, em relação a 2024, o Botafogo ele tinha uma tranquilidade para jogar com a linha alta, pressionando alto, porque ele tinha um jogador que fazia um trabalho muito importante, que era o Gregory, de marcação. E ele ajudava muito na defesa nesses momentos em que o Botafogo era atacado. No atual elenco, você enxerga alguém com essas características ou futuramente você vai pedir à diretoria alguém que faça essa função que o Gregory fazia em 2024? Obrigado. Eu, se tivesse um pedido para fazer à diretoria, eles não iam conseguir satisfazer, que era não sair ninguém. Eu prefiro não ir buscar ninguém, não podia sair ninguém. Mas eles não vão conseguir satisfazer, portanto eu não lhes peço nada. Só peço o que eles têm feito até hoje, que é estarem presentes e ajudarem-nos no trabalho diariamente. E o olho que eles têm, o Brito, principalmente, que continue com este olho afiado, porque ele descobre bem, tem olho para a coisa. Portanto, ele continua a fazer o que tem feito até hoje, está perfeito. Depois eu acho que nós não devemos entrar por aí na comparação de 24-26, quer que seja, apesar de termos alguns jogadores que estavam presentes em 24 e estão cá, e de eu também, em funções diferentes. Mas nós temos algumas ideias que a anterior comissão onde eu trabalhava tinha, mas temos outras completamente diferentes também. Portanto, nós temos muito volante, excesso para mim, porque só jogo com 2, mas temos jogadores com características para ser o primeiro volante ou 5, como vocês chamam. O Alain é diferente do Medina. Para mim o Medina consegue fazer aquela posição e vai fazer, e tem feito, e bem. O Alain consegue fazer aquela posição e vai fazer e tem feito, e muito bem. E depois ainda temos o Huguinho e o Newton, que pode fazer lá o Newton, mas o Huguinho, que nós também temos trabalhado como primeiro volante, precisa de tempo, precisa de espaço, e nós temos a responsabilidade de lançar o Huguinho às feras um dia destes. Não sei quando vai ser, mas vai ter que ir lá para dentro. Não sei se vai ter que esperar por um castigo, uma lesão do Alain, do Medina, vamos ver, mas o Huguinho pode fazer aquela posição em determinados jogos, em determinado contexto, e vai acabar por acontecer. Portanto, já lhe falei em 3 jogadores que podem fazer lá, e o Newton pode fazer tanto segundo como primeiro volante, que é um jogador que eu já conheço. Portanto, eu acho que nós, se quisermos falar num volante para ser primeiro volante que dê proteção à zaga,
temos 3 ou 4 opções que podem fazer lá e vão fazer. Boa noite, Franklin. Pedro Brandino, Arena Vebet. Queria resgatar um assunto que você falou na coletiva passada, que é a questão da bola parada. Hoje a gente tem visto nos aquecimentos, parte do aquecimento tendo a bola parada como ponto central. Isso, de fato, era uma coisa que acontecia em 2024, sem nenhum tipo de comparação, por favor. Mas eu queria que você pudesse se aprofundar um pouquinho mais de como tem sido realizado esse trabalho de bola parada e a importância dele na sua tática. A bola parada é um momento do jogo muito importante. Nós fizemos, do jogo anterior fizemos um gol de bola parada, o primeiro. Hoje tentámos uma combinação que não deu, saiu mal, acontece, não vai sair sempre. E depois tivemos ali ainda mais 4 escanteios, acho que tivemos 5 ou 6 escanteios, que temos que decidir melhor, temos que atacar aquela, nós não podemos ter 6 homens na área e não tocar na bola. Mas a questão da bola parada no aquecimento, eu vou ser muito claro e sincero, portanto, para mim não há segredos. Nós fazemos a bola parada defensiva, o posicionamento no aquecimento, porque não temos tempo para treinar. Eu não posso treinar tudo em 2 treinos. Os jogadores que jogaram o jogo anterior só fizeram um treino que foi ontem. Não tenho tempo para treinar tudo. Eu não posso ter os jogadores com 28 graus no Lonier às 11 da manhã. Então temos que tentar gerir isto. Temos feito desta forma. O adversário sabe como é que nós defendemos, porque o adversário também nos estuda. E nós no aquecimento não escondemos nada. É só relembrar o jogador, o teu posicionamento é aqui. Às vezes batemos uma bola, outras vezes não batemos. É mais por causa disso, pela falta de treino, porque nós, por muito que coloquemos o papel na parede, há jogadores que passam lá e vão assim olhar de lado e não veem nada, portanto é mais para relembrar. As ofensivas não fazemos no aquecimento, a defensiva fazemos por esta razão. Tá? Obrigadíssimo, obrigado, boa noite.